quando você se coloca numa posição de ser super-herói e dar todas as respostas, é aí que você erra. Eu não preciso responder tudo, oportunizar que outras pessoas possam ver a oportunidade de participar e de construir. E quando eu falo construir política pública, eu falo construir orçamento, diretrizes, oportunizar prioridades. E isso é algo que quando a gente olha para a gestão municipal, a gente não vê. A gente não tem uma discussão séria sobre o plano diretor, sobre a lei de diretrizes orçamentárias. A gente não tem uma participação das pessoas sobre quais são os déficits da cidade. Não se reúne nas RPAs para poder entender quais são as questões mais criteriosas que precisam ser resolvidas. É sempre troca política, é sempre promessa infundada, é sempre acordos para poder beneficiar, porque os projetos que são postos aqui não é projeto de cidade, formação, é projeto de poder. E quando é projeto de poder, não se torna mais sobre o outro, se torna sobre você. E é por isso que existe uma linha muito tênue entre o que é, de fato, servir à população do que servir aos seus interesses. E esse é um compromisso que, desde que eu fui eleito vereador, eu tenho demonstrado na prática que eu estou muito longe de estar. Eu estou para servir o povo. É evidente que as mais variáveis questões de burocracias e de intimidações e de dificuldades surgirão, mas quando você tem a capacidade de ouvir, de dialogar, de procurar resolver, quando tem o direcionamento de que o outro é o protagonista, o direito dos mais vulneráveis é o protagonista, o diálogo com as pessoas que mais precisa é o protagonista, eu acho que a gente tem aí uma oportunidade de fazer diferente. Porque o que eu vejo não é diretrizes que de fato transformam. E o que eu falo não é nada inovador, não é nada gigante. Porque quando você consegue observar outras transformações, existem sim maneiras de transformar a vida das pessoas. E todas elas é perpassada quando quem mais precisa se torna protagonista da gestão. E eu acredito que isso é possível fazer não só por Olinda, mas em qualquer outro espaço que tenha como protagonista a classe trabalhadora. É importante concordar, Vini, quando você fala essas coisas, porque eu sempre que eu ainda vou muito em Olinda, eu penso, uma cidade linda dessa ainda se encontra maltratada. E, de fato, realmente, olhar por Olinda e zelar por Olinda, que, de fato, ela é uma cidade encantadora. É incrível. Mesmo ela... A gente que vive Olinda no dia a dia percebe as falhas, mas os turistas ainda amam Olinda. Então, assim, zelar por Olinda e olhar por Olinda é extremamente necessário. Então, eu acredito que você não está errado, você está certo. Não tem como não concordar com você, né? Rapidinho, Fred. Quem está chegando, quem entrou, gente, quem veio pelo Vini, por favor, segue o plenário virtual, segue a gente, para ajudar o nosso projeto a ir além, para a gente continuar alcançando mais pessoas, a trazer essas histórias, né? A contar mais as histórias para mais pessoas, né? Para que mais gente continue sabendo mais, entendendo mais e conhecendo pessoas assim como o Vini. Sigam aí, gente, o plenário virtual. Obrigado, Vini. Ô, Vini, estava falando, dando esses depoimentos dela, em relação a intra-prefeito, sai prefeito. Eu sou de uma época que eu passei a ter consciência política e de entender mais ou menos a gestão de Olinda, lá na época da Jacilda, aí depois de Luciana Santos. E tem pontos críticos realmente em Olinda que são históricos, né? E ela falou, e eu lembrei bem de todos os problemas que tem lá na Presidente Kennedy, e também ali o Jardim Atlântico, em que teve aquela grande esperança com aquele canal de que iria acabar com as enchentes ali, e passa ano, vai, toda vez que chove, Jardim Atlântico fica debaixo d'água. Eu falo Jardim Atlântico ali naquele entorno, né? Sim. O que pode ser feito, Vini, para resolver definitivamente a Presidente Kennedy e aquela região ali do canal que parece que aquilo dali não tem fim? Veja, a Presidente Kennedy foi postada no Instagram do prefeito como já requalificada, né? Como se estivesse maravilhosa. Chove 30 minutos e tá o caos que tá. Infelizmente é um problema muito grande. Mas, como eu te disse, estudando cada vez mais e aprendendo cada vez mais, eu percebo que mais de 400 milhões de reais de tudo que se é administração pública está destinado a gastos com o pessoal. A gente tem uma cidade, Fred, onde a gente tem dificuldade
de ter canaletas limpadas, rios limpados, constantemente, sabe? Questões que facilitam, inclusive, né, o próprio deságua das chuvas, das águas. E a gente vê que há uma dificuldade muito grande de prestar um serviço que o contribuinte, que o cidadão e cidadão olindense paga por isso, mas que, de fato, essas pessoas inexistem na cidade. Para além disso, a questão maior, que é a questão do Fragoso, eu estou indo para poder dialogar a respeito, porque lá em Brasília, né, eu vou estar dialogando com a parte ministerial, porque o PAC, destinado pelo presidente Lula, vai ser, inclusive, destinado para a finalização e conclusão do Fragoso. É uma obra que vai interferir diretamente na vida, principalmente de pessoas que estão sofrendo as consequências estruturais, psicológicas e materiais, mas que, novamente, a gente não pode fugir. Não se faz nada sem recurso. Agora, é claro que esse recurso não pode ser desviado. E esse recurso precisa ser fiscalizado. E é por isso que eu vou estar indo para Brasília, para poder não só dialogar com quem vai estar destinando, né, o recurso necessário através do PAC para a conclusão da obra, mas para que esteja ciente de que eu vou estar fiscalizando, porque não é só o meu interesse, mas é o interesse das pessoas que vivem no Fragoso, mas em todo o entorno que essa obra seja concluída. Então, sobre o Fragoso, eu acredito, espero e torço que a gente conclua o mais rápido possível, né? Felizmente, a gente tem hoje um governo que pauta sobre essas questões estruturais e que destina recurso para isso, mas a presidente Kennedy, de fato, é continuar nessa luta, mas de perceber que muitos dos serviços mais básicos na cidade não são sequer tocados. E quando não se é tocado, é muito complicado, né? Porque se torna apenas marketing de Instagram. Diz que está concluído e que está tudo muito bonito, mas quem vive a realidade sabe que está longe ainda de ter aquela avenida tão estratégica para a nossa cidade resolvida. Marcela? Pois é. Oi? Então, de fato, Vini, você que é extremamente defensor, né, de Lula, então falou várias vezes dele, que com a ajuda dele agora, de repente, se você for eleito, né, se receber esse apoio realmente do Partido dos Trabalhadores e se candidatar e eventualmente receber a eleição, ganhar a eleição, como você já falou um pouco, né, mas como é que você enxerga ainda mais essa aliança com o Centrão, né? E como é que você enxergaria, com um pouco mais de detalhe, como seria essa gestão, caso você venha a ganhar a eleição na Prefeitura de Olinda? Veja, falando sobre Nacional e falando sobre aqui Olinda, né? Eu enxergo a aliança com o Centrão feita pelo presidente Lula como uma aliança necessária. Porque é preciso ter governabilidade, né? Eu acho que a gente precisa ser pragmático. E sair, às vezes, um pouco do campo ideológico para que a gente possa perceber que existe uma matemática que precisa ser feita para que a gente consiga aprovar o que tem sido aprovado no governo do presidente Lula, não só, né, em medidas provisórias, mas também projetos de lei que precisa do apoio gigante, né, dos congressistas. Infelizmente, a gente não tem ainda uma pulverização muito grande de representantes do Poder Legislativo, né, de deputados federais, que consiga dar, de fato, todo o poder necessário para que a gente possa ter as pautas da classe trabalhadora avançando. E na política é assim que funciona. Você precisa negociar, você precisa dialogar, você precisa fazer com que essas pautas elas consigam ser avançadas, porque se você ficar como um menino birrento de que não vai se juntar com outros partidos por causa disso e de aquilo, o que acontece é golpe, o que acontece, né, são retornos de não aprovação de projetos, todas as pautas elas não são aprovadas, e é assim que funciona a política nacional. Então, eu acredito que é uma medida extremamente pragmática do que se é a política, o retrato do Congresso, que é um Congresso conservador, que é um Congresso muitas vezes reacionário, onde pessoas não estão ali muitas vezes para poder pautar sobre o direito dos outros, mas sobre si, e negociar questões pessoais sobre si, e que é esse Congresso que o presidente Lula, que foi eleito democraticamente, precisa lidar. Então, eu acredito que isso é a política mais concreta que precisa ser feita. Significa que ele quer fazer essa política? Não. Significa que ele tem que lidar com essa política. E ele lida de maneira pragmática, tentando ter os votos necessários para poder fazer com que as aprovações aconteçam. Que existem erros? Existem, mas como eu disse, não só passa pelo poder executivo.
passa também na construção e recondução educacional para que a gente possa colocar cada vez mais pessoas alinhadas com a classe trabalhadora na representação, porque o voto importa. E quando se é negociado o peso que se tem, são essas questões que acontecem, é por isso que esses diálogos precisam acontecer. Aqui no município de Olinda, felizmente, eu tenho um diálogo muito grande com todos os tipos e atores da cidade. Eu não tenho qualquer tipo de animosidade com outros partidos, muito pelo contrário, eu dialogo com todos. Quem eu não dialogo é quem não respeita a democracia, é quem não me respeita a resistência, é quem não respeita de fato o outro. Mas, felizmente, a grande verdade é que eu tenho uma boa convivência e respeito muito os parlamentares, respeito muito o presidente da Câmara, daqui do município de Olinda, respeito e tenho um bom diálogo com diversos vereadores, porque eu acho que a boa política ela se faz através do diálogo, né? Então, eu acho que quando a gente consegue conversar e dialogar, né, eu acho que a gente avança enquanto representação. É importante que a gente consiga também aqui reforçar que muitos dos feitos e aprovações que eu aprovo na Câmara dos Vereadores conta com o apoio dos parlamentares. Parlamentares esses que não estão no meu mesmo campo, que muitas vezes não concordam com as minhas ideias, com os meus pensamentos, com os meus posicionamentos, mas que respeitam a minha atuação e que aprova, porque acredita, inclusive, que nesse consenso, nesse diálogo, a gente pode sim avançar, percebendo que a diferença ela existe, mas que o respeito ele está sobre essas relações políticas, porque, como eu te disse, o caminho melhor para construir uma política de todas as pessoas sempre será o diálogo.